Fundação Telefônica Vivo apresenta... No Brasil Central, em Alto Paraíso de Goiás, uma pequena escola com 65 alunos do infantil ao 9º ano foi reconhecida como referência em inovação e criatividade na educação básica pelo Ministério da Educação, a Escola Vila Verde. Esta escola, em parceria com uma ONG internacional, tem como alvo incentivar a formação de empreendedores sociais. Ao atribuir a cada estudante o protagonismo de sua própria aprendizagem, a escola busca estimular que manifestem suas individualidades e que isso os leve a uma participação ativa em suas comunidades, de modo que possam idealizar e cooperar em projetos que resultarão em melhorias na cidade em que vivem e também, claro, a fortalecer o seu futuro profissional. Aqui, estudantes com voz ativa escolhem os temas dos projetos educacionais a serem realizados durante o ano, dentro dos quais são abordados os conteúdos curriculares do MEC. Os estudantes também deliberam sobre questões do espaço físico da escola, das atividades extraclasses que abrangem toda a comunidade, dos grupos de estudo e da convivência entre os alunos. O objetivo dessa escola é fortalecer a formação de lideranças, algo fundamental no momento em que estamos vivendo. No início de cada bimestre, a gente faz tipo uma chuva de ideias, que a gente coloca várias ideias no quadro e aí a gente vai votando e aí a gente decide se a gente vai fazer individual, ou em dupla, ou em grupo. Você criou um jogo, né? O estudante tem total e absoluta liberdade para escolher o que ele quer estudar. O programa Escolas Transformadoras é um programa que foi criado pela Ashoka, que é uma ONG internacional. Ao invés de ficar procurando empreendedores sociais pelo mundo, eles começam a procurar escolas que seriam formadoras desses empreendedores sociais. São mais de 230 escolas no mundo, que recebem esse certificado de escolas transformadoras. Em todo o Brasil, 15 escolas. Dessas 15 escolas, a Vila Verde é uma delas. Então, a ideia é que eles vejam iniciativas em que trabalhem protagonismo, criatividade, empatia, trabalho em grupo. Escolas tradicionais que eu já trabalhei, grande parte do tempo do professor é usado na negociação do aprendizado. Explicar para o estudante que aquilo que eu estou ensinando é importante ou é necessário. A indisciplina, ela é filha do desinteresse. Os conteúdos, eles já são autoconvincentes. O estudante ele vai estar olhando aquilo, falando assim, isso é importante para o meu projeto. Como eu ganho muito tempo com isso, então eu posso introduzir a questão de que o conhecimento ele está sempre a serviço. Posso introduzir respeito. Então eu posso introduzir responsabilidade social. Tem horas que eles querem coisas que nem eu consigo. Eu tenho que sempre estar estudando junto, eu tenho que estar pesquisando junto. Aqui na Vila Verde, todo final de ano tem o nosso professor de teatro, Guilherme, que ele fala, a sala escolheu um assunto e cada um escolheu seu personagem. E aí a nossa sala escolheu mitologia grega. E aí cada um escolheu
ser o deus. E aí eu escolhi o Ares. Eu só sabia que ele era o deus da guerra. E eu quis fazer um projeto para me aprofundar, para na peça eu conseguir fazer melhor dele. E aí quando eu pesquisei a história, eu soube que teve uma batalha que encaixaria muito bem no videogame. Às vezes quando você você tá bravo com uma pessoa, você não necessariamente tem que brigar com ela, você tem que resolver com ela. E o Ares, nas batalhas, ele só consegue proteger a pessoa que ela esteja justa com a batalha. Ele dá força e a coragem para aquela pessoa da batalha justa. Falei, tá bom. Aí ele fez um rol de perguntas, essa é a parte da orientação de estudos. Então, para chegar nesse jogo, para ele conseguir fazer esse jogo, esse é o raciocínio que a gente faz com eles. O que você precisa? Eu preciso saber a mitologia, eu preciso saber sobre o personagem, eu preciso saber quem criou, eu preciso saber de onde veio, eu preciso saber que época isso se passou, que tipo de jogo, o que eu preciso para criar um jogo. E aí a gente tem que controlar o nosso tempo, sabendo quanto que a gente vai precisar, o quanto que a gente vai ter que gastar estudando aquilo. E além disso, de projeto, ele passa deveres de casa que não tem nada a ver com o nosso projeto, que a gente tem que fazer também. Eu me sinto autônomo, assim, desse jeito que a gente estuda de projetos, mas a gente tem que ter mais responsabilidade também. Nem sempre pesquisar na internet ou em outros livros é tão simples. Daí eles não se adaptam muito e tal, e não conseguem lidar muito bem com esse tipo de ensino. Daí eles acabam tendo que mudar de escola ou reprovando. Eles são tão acostumados a serem direcionados, terem um olhar de alguém que diz para eles o que eles devem fazer, o que eles devem estudar. Tudo tão imposto, mesmo que sutil, pode ser doce a imposição, mas a imposição existe que eles não sabem pensar. E pensar no sentido de quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero. Eles não sabem fazer escolhas. Nas escolas tradicionais, quando as professoras passavam as matérias sozinhas no quadro, eu não conseguia aprender muito bem, porque às vezes uma matéria precisa da ajuda da outra para eu entender necessariamente ela. E aí quando eu vim pra cá, meu primeiro projeto foi da cidade de Alto Paraíso, que eu tive que usar muita geografia, história e matemática, muitas coisas assim juntas. E com o tempo eu fui relaxando, que eu vi que o pouco da biologia que ela aprendia era muito mais útil para a vida dela do que aquela que estava no livro, que eu aprendi na faculdade. Como eles escolhem, né, pedagogia de projetos, eles que escolhem os temas, então às vezes eles vão ver coisas assim que, por exemplo, eles desenvolveram uma mão hidráulica, né, rindo, brincando, desenvolveram uma mão hidráulica, né, na sala de aula, meninos de 8º ano. Então a gente sempre convida o estudante, quando ele vai escolher um tema, a pensar o que ele vai querer fazer com esse conhecimento no final. Ninguém é uma ilha. Então nós não somos seres isolados. Se a gente não é isolado e nós estamos sempre em comunidade, todo e qualquer conhecimento você adquire porque de alguma forma vai utilizar naquele meio em que você vive. Aí um estudante pega e fala, não, eu quero estudar os parasitas que tem em Alto Paraíso. Por quê? Porque eu quero fazer um folheto. Por quê? Porque eu quero apresentar esse folheto na Secretaria de Saúde. É cidadania. É ele ter condições de escolher aquilo que é melhor para ele ou melhor para o grupo e dialogar. Se você, professor, não sabe ser autônomo, você não vai ter condições de passar isso para o teu estudante. Você vai ser um cara que vai ficar tutelando a todo momento. Da mesma forma, os pais. Conforme os estudantes chegam em casa e começam a tomar para si algumas decisões, questionar algumas imposições, muitas vezes os pais entendem isso como um certo desrespeito. Como eles estão muito presentes, vir à reunião de pais é apenas mais um momento dessa presença, né? O que é conversado com os pais olha, a gente trabalha com autonomia aqui. Se você não acompanhar, o teu filho vai estar vivendo em 2 mundos. Isso é muito difícil para ele, porque ele não vai saber como atuar aqui, nem como atuar em casa. Quando eles entendem o que é autonomia, a corujice aumenta, porque eles ficam absurdamente orgulhosos dos filhos que têm. Começa a ter, igual no caso da minha já aconteceu, ter um problema de relacionamento dentro de sala. Envolve toda a sala,
né, para poder fazer uma discussão, para tentar resolver aquele problema. Fazem uma roda, e aí o primeiro pega o bastão e aí vai, de um em um vai passando o bastão. Enquanto um está com o bastão, os outros não podem falar. Você tem que esperar chegar a sua vez. E aí eles se respeitam, eles falam tudo. Reclama do lanche, ou elogia, reclama de alguma aula que não teve, ou então pede uma aula que gostaria de ter, né? Então é uma assembleia mesmo, igual acontece numa comunidade indígena. E esse momento é um momento, acho que assim, muito importante, porque é de amadurecimento mesmo dos meninos, né? Essa questão de você ter uma posição, expor essa posição, ouvir o contraditório, rebater, né, gera um clima de tolerância muito grande. Isso dá a eles esse olhar mesmo de pertencimento, de respeito, sabe? De tolerância às diferenças, né? É cidadania na prática, sabe? A gente está tendo aqui estudantes que estão aprendendo a argumentar e não simplesmente ou abaixar a cabeça porque alguém manda ou, né, se não for do meu jeito eu viro a mesa e dou porrada. A gente quer cada vez mais que eles tenham essa confiança de que eles são capazes. O que não significa, de maneira nenhuma, ser solitário e individual nessa caminhada. Muito pelo contrário, a autonomia que a gente desperta neles, ou que a gente busca despertar, é eu sou capaz, eu consigo e eu quero fazer junto. Não percam a esperança. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.